Eu saúdo a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Meus irmãos, eu sou grato a Deus por essa oportunidade hoje em poder ministrar a palavra. Eu quero agradecer ao pastor Rafael por essa oportunidade. Amém. Errei a presbítero, né? Amém. Também quero agradecer muito por você que veio, se encontra aqui nessa noite, por cada um dos homens de Deus que estão aqui nessa tribuna. Eu gostaria que agora você fechasse os seus olhos comigo, para antes de entrarmos na palavra, orarmos a Deus. Senhor Jesus e Pai Celestial, aqui estamos diante da Sua presença, em reverência e temor perante a Sua palavra. E eu peço que o Espírito Santo de Deus, Ele venha tocar os nossos corações nessa noite e nos avivar pela Sua palavra. Seja o Teu poder sobre nós e recaia sobre nós a graça celestial do Espírito Santo de Deus, invadindo os nossos corações e promovendo a transformação que há no nome de Jesus. Assim eu oro a Ti, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por gentileza, no livro de Neemias, no capítulo de número 8, e o versículo 5, 6 e 8, por favor. Eu prometo ser o mais breve e objetivo possível nessa noite. Neemias capítulo 8. Depois de Esdras e antes de Esther. Neemias capítulo 8, versículos 5, 6 e 8. Quantos acharam, digam amém? Amém. Assim diz o texto, Neemias 8, versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos. E inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Versículo 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Tome seu assento, por gentileza, nessa noite. O livro de Neemias, na ordem cronológica dos acontecimentos, é o livro que encerra a história do Antigo Testamento. Junto com o livro de Esdras, Neemias, ele vai relatar o retorno do povo judeu a Jerusalém. Enquanto Esdras, ao descrever o retorno do cativeiro a Jerusalém, Esdras foca mais na reconstrução do templo, Neemias já tem o seu foco mais na reconstrução dos muros. Este homem chamado Neemias era um copeiro do rei. Quando ouviu sobre a situação do povo e a miséria em que estava os muros de Jerusalém, ao ouvir que o povo se encontrava em ruínas e os muros de Jerusalém fendidos, derrubados ao chão, restando somente as ruínas das muralhas, Neemias chorou. Porém, Neemias não apenas derramou lágrimas, como ele também derramou a sua alma perante o Senhor. Durante alguns dias, este homem, copeiro do rei Neemias, esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Para que você entenda, Neemias ele não estava em miséria em Jerusalém, mas ainda assim o seu coração se comoveu com um povo que estava em miséria. Ele orou e jejuou perante o Senhor. E foi através de sua vida de oração que Deus lhe concedeu graça perante o rei Artaxerxes, que concedeu a ele que fosse até Jerusalém e reconstruísse os muros. Neemias e Esdras realizam então a reconstrução tanto do templo quanto dos muros. Quando Neemias chega, ele encontra alguns desafios, porque Sanbalate e Tobias,
eles não estavam satisfeitos com esta reconstrução, mas em todo o tempo os inimigos dos judeus tentaram impedir essa reconstrução. Mas, apesar da forte oposição, Neemias conseguiu realizar algo incrível através da mão poderosa de Deus. Em apenas 52 dias, os muros que estavam em ruínas foram reconstruídos. E os inimigos deles tiveram que perceber: Deus estava verdadeiramente operando e agindo naquela obra. Foi a mão de Deus quem fez tudo aquilo. Houve temor e medo no coração deles quando eles souberam que os muros de Jerusalém já se encontravam de pé. Acontece que o muro estava reconstruído e o templo também, mas ainda faltava uma coisa. O que era? A reconstrução da lei no coração do povo. Quando Neemias e Esdras conseguiram reconstruir Jerusalém, as casas, os muros e o templo, eles perceberam que ainda faltava uma coisa. Ainda faltava a lei, a palavra de Deus no coração do povo. A Bíblia está nos mostrando aqui que não adianta templos enfeitados, casas belas e bonitas e adornadas, roupas de grife, sendo que o nosso coração está vazio da palavra de Deus. Não adianta os mais belos e grandiosos templos, sendo que o coração do povo está destruído, sendo que a alma dos crentes estão no pó da terra. É preciso carregar a lei de Deus no coração. E é sabendo disso que no capítulo 8 de Neemias está sendo descrito uma grande ênfase da palavra de Deus. Para que você entenda, o povo judeu, o povo de Israel, durante um longo tempo ficou sem a palavra de Deus. Não é que a palavra de Deus estava longe deles, ou eles não tinham como encontrar ela. É porque eles de fato desprezaram a palavra de Deus. O motivo deles saírem da terra prometida, serem lançados fora da terra, foi o abandono da palavra de Deus. A lei continha instruções para que o povo pudesse habitar na terra e ser abençoado pelo Senhor. É em Deuteronômio capítulo 11, o versículo 26, que está diante do povo a bênção e a maldição. Se o povo guardasse a lei de Deus e obedecesse seus mandamentos, haveria então a bênção sobre eles. Mas se o povo rejeitasse a Deus e a sua palavra, a maldição estaria sobre a vida deles. Em Deuteronômio capítulo 28, há uma extensa e detalhada lista de bênçãos e maldições. E a verdade é que o povo até permaneceu fiel, mas apenas durante um tempo. Quando eles sentiram o conforto da terra e a fartura em sua casa, rapidamente abandonaram a Deus e se esqueceram de sua palavra. E porque eles se esqueceram da lei de Deus, Deus também se esqueceu deles. Mas ainda assim, a misericórdia de Deus estava presente. Mesmo que eles tenham esquecido da palavra de Deus e do Deus que tirou eles do Egito, Deus ainda usou de misericórdia. Ele levantou profetas, atalaias, mensageiros para alertar e despertá-los, para que eles pudessem retornar à palavra. Ainda assim, o povo de Israel não deu ouvidos à voz de Deus. Era um povo de coração duro e obstinado. Eles mataram e maltrataram os profetas de Deus, se esqueceram do Senhor e abandonaram a sua palavra. Eu sei que falando tudo isso parece algo completamente distante de nós, porém, atualmente não é tão diferente assim. Nós, assim como aquele povo, também estamos abandonando a palavra de Deus.
também estamos nos esquecendo do valor das Escrituras. Nós estamos nos esquecendo da lei de Deus. Há em nossos dias, em nossos tempos, um abandono da palavra. Os cultos onde há profecias e revelações estão cheios e lotados. Mas o culto onde há a palavra e o ensino da Escritura se está vazio. As canções emocionam, as profecias e revelações chamam a atenção, mas parece que hoje a palavra de Deus é desprezível aos nossos olhos. Há tempo para tudo num culto, menos para a palavra de Deus. Há tempo de profetizar, há tempo de cantar, mas quando se prega a palavra, parece que a mente do povo, ela esquece e vai embora. As igrejas estão se esquecendo do valor das Escrituras. O tempo da palavra só diminui. São 1h50 de louvor e 10 minutos para a palavra. E ainda tem a cara de pau de dizer: agora é a hora da melhor parte. Os crentes também estão se esquecendo das Escrituras. Estão perdendo o temor pela palavra. Parece que no momento da ministração da palavra é proibido pensar e meditar nas Escrituras. A mente ela vaga por tudo quanto é lugar. Tem cada preocupação que vem em nossa mente, mas nós não pensamos na palavra no momento da palavra. Quando a palavra começa a ser pregada, parece que virou o momento oficial da gente parar e pensar na nossa vida fora daqui. Parece que passou a ser o momento oficial da gente pensar nos nossos problemas. Nós pensamos em tudo, mas não meditamos na palavra e naquilo que está sendo pregado. E ainda temos a cara de pau de dizer: hoje o culto foi frio. Os pregadores também não estão isentos. Muitos pregadores estão se esquecendo da palavra de Deus. Eles estão trocando as Escrituras sagradas por palavras de efeito, por técnicas para emocionar o povo e entreter as pessoas. A verdade bíblica já não está mais em seus lábios. Estamos nos esquecendo da palavra de Deus. Os pregadores, eles abrem o texto por mera formalidade, pois eles não explicam o texto, não aplicam o texto e não falam nada sobre o texto, porque eles estão se esquecendo que a transformação vem pela palavra de Deus. Não é a oratória do pregador, não é a performance do pregador e não é o nome do pregador que traz o avivamento e a transformação. O que traz o avivamento e a transformação é o poder das Escrituras, é o poder da palavra. Somente a palavra de Deus pode promover uma transformação real em nossos corações. Mas enquanto nesse tempo de abandono à palavra de Deus, enquanto alguns se esquecem, em Neemias 8, há um ensino claro de como nós devemos nos portar diante da palavra. Como é? Naquele momento, o povo se reuniu numa praça, como um homem só. Para quê? Para ver um show? Não. Para ouvir ali um show de profetadas e adivinhações? Não. Para o entretenimento? Não. Para ouvir um cantor? Não. Eles se reuniram para ouvir a palavra de Deus. É quando aquele povo se reúne na praça que aparece um escriba e sacerdote chamado Esdras, um homem que se dedicou a aprender e estudar a palavra de Deus para poder viver ela, praticar e para também compartilhar, ensinar e instruir o povo na verdade de Deus. Quando Esdras está subindo naquele lugar, ele traz consigo a lei de Deus. A Escritura nos mostra que enquanto o povo estava reunido, este homem chamado Esdras, ele vem carregando em suas mãos o livro da lei de Deus. E quando ele sobe naquele púlpito, ele abre a lei de Deus.
Está aqui a Bíblia nos mostrando: se vai assumir o púlpito, venha com a palavra. Se vai pregar, venha com a palavra. Se você vai abrir a boca para ensinar, venha com a palavra. Não assuma o púlpito se você não traz a palavra de Deus em suas mãos e seu coração. Não se levante para pregar se a sua pregação não está baseada na palavra. Não se levante para ensinar se você não tem em sua mente a palavra de Deus. A igreja não precisa de pregadores do entretenimento. A igreja não precisa de palhaços. A igreja precisa de pregadores bíblicos que pregam a palavra de Deus. Precisamos de homens como Esdras hoje, que chegam no púlpito e declaram a palavra, que pregam a palavra, ensinam a palavra em todo o tempo. É por isso que hoje nós temos tantos crentes fracos, porque existem pregações fracas, sem o poder da palavra de Deus. E por que há pregações fracas sem o poder da palavra de Deus? Porque eles se esqueceram que a dependência da pregação, ela vem de Deus e da palavra de Deus. A palavra, ela não surge na mente do pregador, mas a palavra, ela vem do texto bíblico, ela vem do céu para a terra. Um bom pregador não é um pregador que prega as suas ideias, não é o pregador que tem a melhor oratória, ou que chega num púlpito e transforma a sua voz. É verdade que a gente gosta de algumas palhaçadas, mas a realidade é que o que transforma é a palavra. Alguém pode chegar até você, dizer 1000 palavras para emocionar e mexer com seu sentimental, ou para animar você, mas no final foi só emoção e não transformação. Enquanto nós queremos mensagens que nos façam pular, o Espírito Santo de Deus nos traz mensagens que nos faz mudar. A verdadeira palavra de Deus, ela promove uma transformação radical em nossos corações. Não é apenas um puro emocionalismo, mas é uma transformação real, espiritual, que vem de Deus. Nós precisamos retornar às Escrituras. Enquanto aquele povo abandonou a palavra, o capítulo de Neemias 8 mostra que para reconstruir o coração do povo é preciso da lei de Deus. Em todos os avivamentos da história, a palavra de Deus sempre esteve presente. Repare bem, para reconstruir o templo e os muros, eles precisaram de prata, ouro, madeira e demais utensílios e ferramentas. Mas para reformar e reconstruir o coração do povo, eles trouxeram a palavra de Deus. O que a nossa geração precisa é da palavra. O que vai mudar e transformar a sua vida é a palavra. Enquanto o nome do pregador for mais importante, enquanto o terno, a roupa do pregador for mais importante, não haverá transformação. Mas quando a palavra de Deus começar a ser valorizada como ela deve ser, aí então de fato haverá fogo em nossos corações, haverá uma chama pentecostal do Espírito Santo em nosso ser. É disso que o púlpito precisa. É disso que a igreja precisa, de uma palavra bíblica, de uma mensagem que vem do texto bíblico e não de meras frases de efeito. Pela graça de Deus, eu digo a você nessa noite: retorne à palavra de Deus. Aprenda a ter temor e reverência diante da palavra. Entenda que a revelação escriturística é a autoridade na vida do crente. Somente as Escrituras são regra de fé e prática para nós. Aprenda a valorizar essa Escritura, pois ela é inspirada por Deus. Ela foi dada por Deus para que você saiba como se portar diante de Deus.
Na palavra de Deus, a resposta para um coração que está triste, há consolo para a nossa alma, há ânimo para quem está cansado, há liberdade para quem está preso. A palavra de Deus é poderosa para quebrar cadeias, para mudar situações e principalmente para mudar o nosso ser e o nosso interior. Nós precisamos retornar à palavra de Deus. Porém, irmãos, perceba como nós estamos nos portando diante da palavra. Será que de fato estamos valorizando as Escrituras? Ou estamos tratando de qualquer forma, de qualquer jeito? Quando a palavra de Deus, ela é pregada, quando a lei é aberta, como nós estamos nos comportando? Quer saber como esse povo que se reuniu aqui na praça em Jerusalém se comportou? Assim que Esdras abriu o livro da lei, a multidão se colocou de pé em reverência à palavra. E Esdras adorou o nome do Senhor. E o povo levantou as mãos e disse: amém e amém. Acontece que eu não encontro no texto Esdras dizendo: levanta a mão. Não, só você que entendeu abre a boca. Não. O que Esdras fez? Ele foi fiel à palavra, e a palavra produziu no coração do povo um sentimento de glorificar e adorar a Deus. Nós não precisamos de muletas, nós não precisamos de técnicas para manipular as pessoas. O que nós precisamos é do evangelho puro, bíblico, como ele é. É difícil encontrar uma pregação pura, bíblica, genuína como no evangelho. Hoje em cada esquina é possível encontrar uma igreja, mas é difícil encontrar uma igreja bíblica. É difícil encontrar uma igreja que valoriza, ensina e prega a palavra com fidelidade. Porque há um medo no coração de algumas pessoas quando elas pregam a verdade. Qual é o medo? Das pessoas se doerem e abandonarem a fé. Mas Deus não nos chamou para convencer. Deus não nos chamou para receber aplausos. Deus não levanta profetas e pregadores para que eles sejam vistos e aplaudidos para seu próprio ego. Deus nos levanta para pregar a palavra com fidelidade. O ministério não se resume ao sucesso que você tem, mas sim à fidelidade que você carrega nele. A fidelidade, ela não se mede pela quantidade de pessoas numa igreja, ou pela quantidade de seguidores no Instagram. Ela se mede pelo quanto uma pessoa permanece fiel a Deus e à verdade de sua palavra. Foi assim que Esdras se comportou. Ele não subiu aquele púlpito carregando a lei, esperando um movimento, esperando aplauso das pessoas, ou que quando ele terminasse, alguém chegasse, batesse no ombro dele e falasse: tu prega mesmo, hein? Que inteligência é essa? Meu Deus, quando você pregou. Não. Uma boa pregação, quando ela é pregada, ensinada com clareza, as pessoas se recordam mais da palavra do que do nome de quem pregou. Porque mais importante do que quem está falando é a palavra que está sendo ensinada. Mas parece que hoje a palavra se tornou ruído em nossos ouvidos e amarga na boca dos pregadores, porque eles se esqueceram da palavra. Esse povo esteve da manhã até o meio-dia naquela praça, atento para ouvir a palavra de Deus. Hoje, se a pregação passa 15 minutos, tem gente que já fica cansado. Tem gente que já não consegue mais prestar atenção. Mas aquele povo, desde o amanhecer até o meio-dia, esteve com o seu coração disposto a ouvir a palavra de Deus. Esteve com a sua mente aberta e com seus olhos atentos, porque eles sabiam que o que estava sendo posto diante deles não era um livro qualquer, mas era a palavra de Deus que estava diante deles.
É a palavra de Deus que precisa ser respeitada em nosso meio. É a palavra de Deus que precisa ser valorizada. Enquanto nós valorizarmos mais um cantor do que alguém que ensina na escola bíblica, nós continuaremos tendo cultos de puro emocionalismo. Que isso? Não estou aqui atacando quem louva, quem adora, mas estou dizendo que a gente não pode elevar a canção e menosprezar o ensino bíblico. Porque é o ensino bíblico que determina o que vai ser cantado. É o ensino bíblico que determina como nós vamos viver. Aquele povo, ao ouvir a lei de Deus, sentiu o peso de seu pecado. Mas por que eles sentiram o peso de seu pecado? Se nós olharmos com um olhar apurado, aqui no versículo de número 8, a qual nós lemos, quando Esdras abriu a lei, eles realizaram 3 coisas que são principais e estão conectadas para que a palavra de Deus venha gerar transformação. O que aconteceu? Eles leram, declararam e explicaram as Escrituras para que todo o povo entendesse. Essas 3 coisas estão conectadas. O que é? Primeiro, declarar a palavra. Segundo, explicar a palavra. E terceiro, entender a palavra. Se a palavra de Deus não é declarada, então não existe pregação. Se alguém sobe num púlpito, fala 1000 coisas que nada tem a ver com Deus e com a palavra de Deus, então a palavra de Deus não foi declarada. O que gera avivamento é a palavra de Deus, é a revelação da Escritura. Segundo, explicar a palavra. Se eu perguntar nessa noite, quantas pessoas já foram num culto, ouviram um pregador pregar, foi uma barulheira, todo mundo deu glória, mas se perguntar quem entendeu, aí fica difícil. Porque hoje o que falta é a explicação da palavra. Não adianta apenas declarar, ler a palavra, se ela não é explicada. É preciso que haja a explicação do contexto. O que a Bíblia está dizendo deve ser mostrado e ensinado à luz das Escrituras. Precisamos explicar o que o texto bíblico diz. E por último, terceiro, entender a palavra. Perceba que todas essas coisas são simples, porque o Evangelho é simples e profundo. Não se trata de complicar as coisas, mas sim aprofundar elas na simplicidade a qual Deus nos dá. Basta declarar, explicar e entender. E quando eu falo de entender, é porque se nós não entendemos aquilo que é ensinado, se nós não compreendemos as Escrituras, nós iremos aplicar errado. É impossível aplicar certo aquilo que nós entendemos da forma errada. Quem entende errado, vive o Evangelho de uma maneira errada. Porque hoje o Evangelho é tão banalizado, porque muitos entenderam a palavra de forma errada. Mas para entender a palavra, esse peso não repousa somente naqueles que pregam, mas também naqueles que ouvem. Pois para entender as Escrituras, nós precisamos ter um coração aberto para receber a palavra. Precisamos ter os ouvidos atentos para poder ouvir e receber a palavra de Deus. Analisando o capítulo 8 e o 9, perceba que o que promove transformação é a palavra de Deus. O que transforma o povo é a palavra. O que promoveu o avivamento entre eles foi a palavra de Deus. A palavra avivamento, ela significa despertar, renovar, reviver. O avivamento nada mais é do que Deus colocando fogo em um coração que estava morto, para que ele pudesse ser renovado e desejar intensamente uma vida na presença de Deus. O avivamento, ele vem pela palavra de Deus. Aqui eu já caminho para o final, para a conclusão. E nesse avivamento pela palavra, olhe bem o que o capítulo 9 vai nos mostrar.
O que a palavra de Deus promoveu e produziu no coração do povo? Se nós lermos o capítulo 9 de Neemias, versículo 1 a 3, nós vamos ver que o povo teve arrependimento, confissão de pecado, e bem no versículo final do capítulo 9, eles estabeleceram uma aliança com Deus, um compromisso com Deus. Eles jejuaram perante o Senhor, porque ao ouvir as palavras da lei, eles entenderam que não estavam vivendo como a palavra de Deus determina, e por causa disso, o coração deles gemeu por dentro, e eles se entristeceram. Mas quando eles choraram e se entristeceram, os sacerdotes disseram para eles: não chorem, porque esse dia é sagrado do Senhor. Porque a palavra de Deus chegou ao ouvido de vocês. Antes vocês estavam vivendo em pecado, antes vocês estavam vivendo como ignorantes, longe de Deus, sem conhecimento de sua palavra. Mas hoje, nessa noite, a palavra de Deus chegou até vocês. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela apareceu e foi apresentada aos nossos corações, e há então um motivo de alegria. Se alegre nessa noite com a palavra de Deus. Exalte, pois você está diante da lei de Deus, que está transformando e mudando a sua vida. Não existe avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem quebrantamento. Não há avivamento sem confissão de pecado. O avivamento pela palavra produz transformação. Eu sei que nós aprendemos que avivamento é um mero pula-pula, mas a realidade é que avivamento é transformação de vida. Quem é avivado por Deus tem um desejo intenso pela palavra de Deus. Quem é avivado por Deus almeja grandemente viver na presença de Deus. Quando este povo ouviu a palavra, eles então confessaram o seu pecado e se arrependeram diante de Deus. E eles estabeleceram uma aliança. Quando eles estabeleceram uma aliança com Deus, eles estavam dizendo: a vida a qual nós estávamos vivendo, longe, distante da palavra, agora chega e acabou. Pois agora nós declaramos diante do Senhor que iremos guardar seus mandamentos, viver em sua presença e levar a sério aquilo que a Bíblia ensina. Assim deve ser o nosso coração, de ter um compromisso real e uma aliança com Deus. Posso pedir para ele? Quero que você fique de pé. As horas são passadas, eu já quero terminar. A verdadeira palavra, o verdadeiro avivamento, ele sempre produz uma transformação em nosso coração. A pergunta é: por que o avivamento vem pela palavra? Porque é a palavra quem testemunha de Cristo. É a palavra que aponta para Jesus. Esta palavra, ela aponta para a palavra viva. Quem é a palavra viva? Cristo é a palavra viva. Jesus é o Verbo encarnado que desceu do céu para transformar os nossos corações. Receba essa palavra em seu coração. Seja avivado pelo Verbo vivo hoje nessa noite. Permita que as Escrituras venham transformar e mudar o seu ser e o seu coração. Não seja indiferente à palavra, mas chore, se alegre, se dobre diante da palavra de Deus. Aleluia. Eu quero nesse momento brevemente realizar uma oração. De onde mesmo você está? Você sabe como você tem vivido nesses últimos dias. Se você tem vivido uma vida longe da palavra, agora é o momento de você se arrepender, confessar seu pecado diante de Deus e estabelecer, renovar sua aliança com Ele.
Feche os seus olhos comigo. Isso é algo entre você e Deus nesse exato momento. Ninguém é obrigado a estabelecer essa aliança com Deus. Faça isso convencido e guiado pelo Espírito Santo, de livre e espontânea vontade. Senhor e Pai Celestial, aqui nós estamos diante de Ti, meu Deus, e nós estamos orando pelas Tuas misericórdias, arrependidos pelo nosso proceder. Nós nos arrependemos pela forma e maneira na qual nós temos vivido, Pai, e nós confessamos os nossos pecados. Sabemos que a frieza espiritual na qual nós nos encontramos é porque estamos dedicando pouco tempo à Sua palavra. Sabemos que não estamos sentindo tanto a presença do Espírito porque não estamos valorizando a Sua presença e a Sua palavra como deveríamos. Mas aqui e agora, meu Deus, nós, unidos como um homem só, como igreja, corpo de Deus, queremos estabelecer uma aliança contigo. E eu peço, meu Pai, que o Senhor venha nos avivar pelo poder da Sua palavra, que o Espírito Santo venha incendiar os nossos corações nesse exato momento, pelo poder da Sua palavra. Pai, derrama sobre nós o verdadeiro avivamento. Derrama sobre nós, meu Pai Celestial, a Tua graça, o Teu poder, e venha promover uma transformação em nosso ser. Que a quem não ora venha orar, que quem não medita na palavra passe a ler e meditar na Sua palavra. Nós confessamos que somos pecadores e falhos e que estamos diante de um Deus justo e santo, mas nós suplicamos, Pai, para que o Senhor venha renovar e reacender a chama em nossos corações. Venha nos avivar, Senhor. Esta é a oração. Venha avivar e reconstruir a lei de Deus no coração do povo. Assim eu oro a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Saia nesta noite com a lei de Deus no seu coração, pois é a palavra que produz transformação. Quero agradecer a minha oportunidade, peço perdão, já são 9:06, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando o jovem Mateus, usando poderosamente na palavra